Nós temos mucosas pelo nosso organismo. Olha que coisa interessante. E essas mucosas, elas são um local que está povoado de micro-organismos. As mucosas estão distribuídas por todo o nosso corpo, estão em todas as partes. Sistema urinário, sistema respiratório. A mucosa é como se fosse um grande tecido interno, e esse tecido interno, ela faz uma interação entre o meio externo com o meio interno, ok? Então, o que eu vim aqui trazer para vocês? Nós vamos tratar do intestino. O intestino, ele é um sítio mucoso que está em maior extensão em nosso corpo e é um local de grande interação microbiana. Existe uma relação nesse local entre bactérias e o sistema imune. Presta atenção, veja bem, a função do nosso intestino é terminar o processo de digestão e fazer a absorção dos macro e micronutrientes. Mas também temos um local de interação com substratos. Existe uma relação simbiótica, uma relação importante entre esses substratos e os micro-organismos. Em consequência de tudo isto, logicamente, é necessário que nesse sítio mucoso exista um local, um ponto de controle para determinar, selecionar e dar a resposta de quem entra, quem recebe o nome de sistema imunológico, associado às mucosas, GAUT. Ele controla, reconhece e dá a resposta na hora certa. A célula, ela tem microvilosidades, elas fazem parte dessa organização desse sistema imune. Neste local tem uma grande quantidade que ficam de micro-organismos lá rodando, né? Que fazem que esta relação, ela seja uma relação saudável. Olha só que interessante. Mas se o indivíduo é saudável, existe uma tolerância da quantidade de antígenos que estão lá nesse momento que esse indivíduo saudável ele consegue metabolizar. Nosso organismo reconhece e responde a essa quantidade de proteínas, de bactérias. É um local de grande importância para entendermos como o sistema imune age, como ele atua, como ele recebe, tá? Também tem uma célula que recebe o nome de célula M. Ela é uma grande especialista na captação de antígenos, para que esses possam ser reconhecidos, apresentados para as células imunológicas que estão no nosso intestino. Temos também grandes quantidades de células do sistema imune, que são os linfócitos B, responsáveis pela produção dos anticorpos. Olha que interessante, linfócitos B e T. Nesse sistema aparecem também IgA, IgG. IgA é um anticorpo de mucosa que está em mais abundante do que os outros. Bom, para entender e finalizar essa ideia, que justamente é isso que eu quero trazer para vocês, é que esse sítio que está localizado, né, no nosso epitélio intestinal, ele faz com que haja respostas imunológicas corretas, eficientes ou não. E essas respostas, quando não são eficientes, o que acontece? Elas geram inflamações e, em consequência dessas inflamações, patologias oriundas de um sistema imunológico que está confuso, de um sistema imunológico que está sem entendimento daquilo que ele deve fazer, daquilo que ele deve modular. Portanto, o consumo de prebióticos, ele vai melhorar toda essa ação do sistema imunológico, ou seja, ele vai conduzir essas respostas de uma forma mais eficiente, prevenindo e mesmo tratando patologias que são oriundas de desajustes no sistema imunológico. Imunológico saudável, que serve como um soldado, uma linha de defesa. Eu entendo que o nosso sistema imunológico, ele passa a trabalhar ao nosso favor quando ele entende que o nosso corpo, ele não precisa ficar desinflamando o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade altamente inflamatória. O que nós consumimos hoje em dia faz com que nosso corpo inflame. As nossas emoções desordenadas, né? A raiva, a cólera, a irritação, ela também inflama
o nosso organismo. A tristeza crônica, eu acho que o ser humano ele evoluiu tanto, né, ao ponto da razão, que ele passou a sofrer demais. Também eu acredito que às vezes quando a gente não tem tanta consciência das coisas, o nosso sofrimento também ele é menor, ou seja, não pensar tanto, deixar as coisas de uma forma mais relativa, ajuda muito você a deliberar, a você discernir da onde tirar aquela inflamação mental que fica e que também debilita o sistema imunológico. Quando a gente aqui no começo do vídeo falou dessa questão da microbiota intestinal, da parede do epitélio, né, dessa mucosa, ela ser a chefe de tudo, eu me lembro muito de uma coisa. Quando eu era criança, eu era muito asmática. Quando eu ficava nervosa, eu era muito tímida, assim, aquilo me trazia uma situação de insegurança, ansiedade, na hora eu tinha falta de ar. Então veja bem, né? Por que eu tinha falta de ar? Porque a minha mucosa do trato respiratório ficava edemaciada, juntava secreção e naturalmente eu começava a ficar com aquela respiração cansada. Então olha também o sistema nervoso, como ele atua na mucosa do trato respiratório. Também tem pessoas que ficam ansiosas, tem um desarranjo intestinal, então tudo está interligado. Mas assim, o que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo, quando a gente está falando de saúde, né, é justamente isso. A saúde, ela vem de dentro para fora. Ela é algo que é uma deliberação, que é você escolhe ser saudável. Você pode, isso muitas vezes não custa dinheiro, não custa grandes coisas, e sim um estado de espírito, aonde você opte pelo natural, pelo verde, por uma vida mais fora de casa, por aceitar mais aquilo que está te acontecendo, né? Às vezes parece simplista falar dessa forma, mas aceitar aquilo que não tem solução no momento deixa de ser um problema, pensa nisso. Tá? Então assim, eu acredito que nesse vídeo aqui, a mensagem que eu queira deixar relacionada, nós começamos a falar, tá, da mucosa intestinal e como que as células agem. Nós estamos terminando essa fala aqui, mostrando que você também tem alguma autonomia sobre aquilo que seu corpo vai ou não reagir. Então assim, aquilo que você ingere, as emoções que você consome, as discussões que você tem na sua casa podem sim ser nocivas para a sua saúde. Podem sim debilitar o seu sistema imunológico. Então pensa nisso e tenta desintoxicar essa parte emocional também, tá certo? Muito obrigada pela presença de todos, curtam, compartilhem. Doutora Priscila Ferrazão.